Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Tirando. Bom? Tudo bom, cara? Tranquilo, você? Tá aqui, né? Preso dentro de casa, mexendo Não dá tempo de com... sair, ó, o serviço não deixa. A gente tem uns intervalos, mas é curto, não dá para fazer nada, pô. Dá não? Eu tô indo pagar a conta minha no banco aí, à noite eu pago aqui pelo aplicativo aqui, não tem jeito não, cara. Pior que é verdade. Pode ir virando aí, eu vou admitindo os meninos aqui. Você começar. Vê quantos... Só tem um, parece? Não, já tem. Eu já pus um punhado para Três, dentro aqui três. agora. Cinco nós dois. Sei. Tá chegando. Espera um pouquinho, só um minutinho para ver se... O povo é meio devagar. É, O almoço deles é grande. não mais que uns 11 não, né, cara? Está sendo 11, 10 meninos. Né? Eles estão participando não, cara. Resolução de exercício mesmo, a gente faz o exercício, posta o vídeo para eles, espera eles fazer, ver se está certo e não faz, não. Difícil. Posso começar então, Carlos? Ah, pode? Pessoal, boa tarde. Ontem a gente parou, né? A gente estava falando sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal, né? E aquelas propriedades lá de ângulos correspondentes, ângulos alternos, pode ser alternos internos ou alternos externos, colaterais, que pode ser internos ou externos. E a gente tem apenas meia hora, a gente divide o tempo aí e acaba que fica curto para a gente falar sobre isso, né? Então, a gente vai ter essas aulas, mais aulas sobre isso, porque eu acho que não dá tempo. Então, vamos lá. Eu deixei um exercício aqui no quadro para a gente analisar. Mas, antes de fazer ele, eu queria falar para vocês que quando você vê um exercício sobre isso, sobre esse tema, não desesperar, não, porque às vezes tem uma, duas ou até mais formas de resolver ele, baseada numa dessas propriedades aí. Então, é o seguinte, vamos fazer uma análise, então, de um exercício aqui. Olha só, um exemplo aqui, ó. Determine as medidas de x e y em cada caso, sabendo que a reta R é paralela à reta S. Essas propriedades que a gente está falando aqui, sobre ângulos correspondentes, alternos internos, colaterais internos ou externos, opostos pelo vértice, como o professor Carlos já falou para vocês, elas só valem se essa reta R for paralela a essa reta S, né? Os opostos pelo vértice, não. Os opostos pelo vértice, qualquer dois pares de retas, né, que são concorrentes aí, vão, né? Se elas se cortarem, vão formar ângulos opostos pelo vértice, isso vai funcionar. Mas quando eu tenho uma, duas ou mais retas, para isso ser, né, considerado, a gente tem que ter essas retas sempre paralelas. Aqui, ó, o que indica que elas são paralelas? Entenderam o que eu falei até agora, meninos? Dá um ok para mim aí. Entenderam? Ok. Tá, beleza. Então, presta atenção aqui. Nós vimos equações... Entendi, professor. Oi? Entendeu, né? Entendi. Nós vimos equações antes de entrar aqui nos ângulos. Antes de mexer com essa questão de ângulos, nós vimos equações. Por quê? Porque precisa dessas equações para resolver esses exercícios, né? A equação é a ferramenta que nos ajuda aqui, nessa parte da geometria. Então, o que eu quero fazer aqui? Determinar o valor de x e de y. Vamos olhar a letra A, né? Olhando para a letra A aqui, eu tenho y e tenho x, né?
Então, aqui a gente tem possibilidades aqui diferentes de encontrar o valor de x e de y. Né? O professor Carlos, ó, o y aqui. O professor Carlos falou para vocês sobre ângulos suplementares, não falou? Quem se lembra aí? Ângulos Falou. suplementares. Não falou? O que são ângulos? Quando que dois ângulos são suplementares? Quando a soma deles for der um ângulo de quantos graus? Quanto, gente? 100 e quanto? 180. Pensei que ninguém ia lembrar disso. Então, de cara aqui, ó, mentalmente, a gente já descobre o valor de quem aqui? Hein? Y. Mais 60 não dá 180? Se eu somar os dois aqui, não dá 180? Dá, não dá? Então, se eu pegar aqui, eu quero calcular y, ó. Se eu pegar y mais 60 graus... Professor, seu áudio mutou. O áudio tá bom. Eu somo y mais 60, tem que dar quanto? 180. 180. O que eu fiz? O que eu escrevi aqui? O que é isso aqui? 360 é a volta inteira, não é, professor? Isso. 360 é a volta inteira, mas esse ângulo aqui é só um ângulo de meia volta, não é? É 180, aham. 60, não é 180? Uhum. Então, o ângulo de meia volta é 180. Esse, ó, 60 é suplementar de y. Os dois ângulos... E se fosse por 6, professor? Oi? Que aí é 360 por 4, que dá 60, entendeu? Para cada. Mas se fosse por 6? Mas e se não fosse 6 ângulos? Não, aí a gente tem que montar outra estrutura de retas para calcular. Uhum. Tá? Aqui, nós queremos achar... Depois a gente vai ver isso mais na frente. Até é bom você falar que o meu Carlos depois pode preparar exercício para isso. Fazer muitos ângulos lá numa volta de 360 para a gente calcular o valor de cada ângulo. Ó, você pode pegar um monte de reta aqui, ó, jogar valor em cada um aqui e descobrir o valor de cada ângulo. Porque se somar tudo dá 360. Mas depois a gente vai ver isso, tá? Vamos ver aqui. Essa situação aqui, agora. Mas o que você falou sobre 360, a gente pode depois preparar para você, tá? Tá certo? Mas aí é um ângulo de uma volta. Escuta. Tá bom. Depois pode ficar tranquilo. A gente pode até mexer com isso. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Y mais, quando o aluno faz isso, é porque ele está indo além do que ele já entendeu. Muito bem. Y mais 60 igual a 180. Ou seja, os dois ângulos são suplementares. O que eu faço? 60 está mais, eu posso para lá menos, não posso? Ou então faz menos 60 de cá e menos 60 de cá, como o professor Carlos mostrou para vocês também. Y, que é igual a 180 graus, 60 passa para cá, ó, pulou para cá da igualdade, passa menos 60. Quanto que é 180 menos 60? Não é 120? 120. Uhum. Quanto que mede o então? Quantos graus? 120 graus. 120. Bom, 120. Ontem eu passei para vocês, foi até meio corrido, mas eu passei para vocês isso aqui, ó. Esses dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo. Eles são o quê, gente? Alternos o quê? Internos ou externos? Externos. Ó, externos tem que estar fora da onde? Das duas Tem que retas. estar fora das duas retas. Então, eles são ângulos o quê? Alternos e internos. Externos. Estão entre a reta R e a reta S. Alterno porque está um de um lado e da outra da reta T, transversal. Essa reta T é Oxi. interno porque está dentro delas. Olha, você vê que está dentro? Se fosse externo, ele estaria onde? Fora. Não é verdade? Sim. Então, isso aqui, ó, esse ângulo aqui e este ângulo aqui são alternos o que, gente? Vamos lá? Internos.
ângulos alternos e internos, esses dois ângulos, eles são congruentes. O que significa congruentes? Tem a mesma medida. Tá? A gente usa muito assim, ó, esses dois ângulos são iguais. Esse termo igual assim, se refere em relação à mesma medida. Esses dois ângulos são de mesma medida, não são? Olha, esse ângulo e esse ângulo têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eu posso colocar uma igualdade no meio deles, não posso? E posso montar uma equação. 4x tem que ser igual a quem? 60 graus. Porque ele tem a mesma o quê? Medida. Então, você olha para a situação e escreve o quê, pessoal? A equação. Por quê? Eu sei que ângulos alternos e internos têm a mesma o quê? Medida. Se esses dois ângulos têm a mesma medida, eu posso colocar essa igualdade no meio, não posso? Pode. Sim. Pode. Foi a Não mesma são- coisa que eu não fiz são aqui, ó. todos Eu os sei que a ângulos da mesma soma... Olha medida? aqui, voltando aqui, ó. Eu sei que a soma de y mais 60 é igual a quem? 180. Então, baseado nessa associação desses dois ângulos, eu escrevi essa equação, porque os dois são Ô, suplementares. professor, você Oi. já entregou hoje a tarefa? 3 horas ela vai cair. Ah, Tá? A minha do 7º A cai 3 horas, tá certo? Você é de Professor. qual turma? ué, professor, como é que 7º A, B, C, qual turma? eu sou B? Então o Carlos também posta 3 horas sempre, tá? Olha aqui. Então, baseado aqui, ó, 4x. Professor, Oi. não são todos os ângulos que são a mesma medida? Não, por exemplo, eu tenho que ir pelas propriedades. Ó, esses dois aqui não têm a mesma medida. Esse aqui e esse aqui. Mas a soma dos dois dá quanto? 180. 180. Ou seja, o que é que eles são? Suplementares. Somou os dois, dá 180. Agora, esses dois aqui são suplementares? Não. Não. Esses dois, eles são o quê? Alternos o quê? Internos. Alternos e internos. Eu sei que ângulos alternos e internos têm a mesma medida. Mas, olha, aqui não, eles não têm a mesma medida. Mas se eu somar esse mais esse, dá quanto? 180. Então, posso fazer essa 180. equação. Aqui, ó, eles têm a mesma medida, eu posso fazer essa equação aqui, não posso? Pode. Pode. Então, o que é que eu faço aqui? Vou isolar o x, ou então, e passo o 4 para cá dividido. Fica 60 dividido por 4. Quanto que é 60 por 4? Não é 15 graus? Ou então, você divide por 4 aqui, divide por 4 aqui. Vai dar a mesma coisa. Se você dividir por 4, vai dar a mesma coisa. Tá? Igual o professor Carlos vem ensinando para vocês também. Agora, olha para vocês verem. Esse ângulo e esse ângulo não são alternos internos? São. Sim. Eles não têm a mesma medida, esses dois ângulos pintados aqui? Tem, porque Sim. quanto que vale 15 aqui? Não é 15? Quanto que é 4 vezes 15? Não é 60? 60. Então, aqui mede 60, então aqui tem que medir também quanto? 60, porque eles são alternos e internos. Tá vendo? Você tira a prova na própria figura. Tá certo? É igual aqui, ó. 120 mais 60 tem que dar quanto? 180. Quer dizer que eles são suplementares. Aqui eles são alternos e internos. Entendeu esse exercício aí, menino? Sim, professor. Sim. Tá. Vamos fazer mais isso aqui para mim passar para o professor Carlos. Esses dois ângulos aqui, eu quero calcular x e y. Esses dois ângulos aqui são o que, então? Baseado no que eu fiz aqui. Alternos internos ou Alternos alternos? Alternos internos. Então, eu posso falar que esses dois ângulos têm a mesma medida, não posso? Então, eu posso pegar Sim. 5x
menos 54 graus e igualar a quem? 3x mais 8 graus. Olha só, não posso escrever isso aqui, porque tem a mesma medida que o igual, ó. Aqui não tem a mesma medida do que aqui? Sim. Então, Hum. calcular x, ó. Eu vou passar o 54 para cá e vou passar o 3x para cá. Eu pego 5x mais 3x, pula para cá, a igualdade está aqui, ele passa menos 3x. Está mais em menos. Ô, professor, Oi. lá tem uma tarefa aqui no Google Classroom que só está escrito Live, sétimo A, sétimo B. E tem que mandar alguma coisa, só que eu não sei o que é para mandar. Depois nós vamos dar uma olhada, tá? Tá Uhum. certo? Eu também não Vamos sei, lá. porque tá lá só a live lá e tá falando que tá mostrando no lugar das atividades. Só que não fala o que é para fazer. Tá, vamos dar uma olhadinha depois. Espera, vamos terminar a aula aqui, a gente olha e corrige se estiver errado, tá? Tá. Ó, tá mais 3x, passa para cá, menos 3x. Aí eu tenho o que lá? Mais 8, ó, mais 8, que continua mais, porque está de lá. 54 passa para cá, está negativo, passa para cá, passa o quê? Positivo. Então, 5x menos 3x dá 2x. 8 mais 54 dá quanto, meninos? 60 e quanto? 62. 62 graus, não dá? Isolando o x, Uhum. 62 graus. O 2 está multiplicando pelo x aqui, vem dividindo. Quantos graus que dá x aqui? 31 graus. 60. Não é 31? Sim. 62 por 2, 31. Ah, então já achei o valor de x. Mas eu quero também achar o valor de quem aqui agora? Do y. Y. O professor Carlos falou para vocês na última aula, são ângulos opostos pelo vértice, não são? Uhum. Se eu achei x aqui, é só substituir aqui, ó. Esse ângulo tem o mesmo valor que esse. Então, é 3 vezes x, eu vou pegar 3 vezes 31 mais 8 graus. 3 vezes 31 dá 93. 93 mais 8, ó. 93 graus mais 8. Dá quanto, gente? 100 e quanto? 101. 111 graus, não é? 111 graus. Então, esse ângulo aqui todinho mede quantos graus? 111. Eu substituí isso. Deu 111. Então, quanto que mede o y? 111. 111. Y também é quanto? 111. Por que y é 111? Porque este ângulo aqui, y, e este ângulo todinho são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, x é 31 e y é quanto? 111. 111. Pessoal, eu vou passar agora para o professor Carlos, porque já passei do meu tempo, já passei um pouquinho, até fica ruim para ele. Passou bastante. Aí eu vou deixar... Tranquilo. E a gente vai depois, na resolução de exercício hoje, eu não sei se é 3 horas, tem que dar uma olhada lá. A gente vai postar exercício, participa lá, que vocês tiram as dúvidas, tá certo? Certo. Então tá bom, eu vou Certo. passar para o professor Carlos. Fazer uma pergunta para vocês. O que os cilanos estão fazendo aqui agora? Ensinando nós a coisa de ângulo. Não, como é que chama isso aqui que o colégio põe lá? Quê? O colégio Videoaula. põe lá que isso é o quê? EAD. Ensino à distância. Ensino à Mas o que distância. é essa aula da agora? O que é? De matemática. De matemática. Mas ele chama de aula ou chama de live? Live. Ah, tudo bem. O que está escrito lá no portal? Live. 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 É ou não é? Sim. Então, aqui Reunião. aonde está escrito live lá no portal, são essas aulas que estão sendo gravadas. Não, só que essa, professor,
Você manda Uma tudo atividade. certo, só que essa tá como uma atividade, entendeu, professor? Aí tem que Mas- enviar alguma coisa. Não. Então, ela foi postada na pasta errada. Mas live é a aula, que está gravada lá para você rever ela. Sim. Tá Uhum. ok? Ok, Não é eu achei que não. era. Eu achei que era atividade. Não. Eu também, eu... Quando é tarefa, está escrito o quê? Atividade. Atividade. Tá ok? Faz São 2 sentido. por semana. Entrou uma ontem, Vai entrar uma hoje. vai entrar uma agora, às 3 horas, né? Tanto minha como do Silvano, 7º A. Certo? Certo. Entenderam a dúvida lá? Uhum. Sim. Agora presta atenção. O que o Silvano está mostrando para vocês aí, tá aqui, ó. Vocês não estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estavam vendo o slide lá? Sim. Sim. Então, vou passar Sim. de novo para ele. Então, tá aqui, ó. Toda vez que você tem 2 retas paralelas, cortada por uma transversal, retas paralelas, cortada por uma transversal, vão formar 4 ângulos aqui e 4 ângulos aqui. Concorda? O que eu quero que você aprenda é o seguinte: Concordo. Sim. esse ângulo aqui medir alfa, esse aqui vai medir alfa, porque são opostos pelo vértice. Se esse ângulo aqui mede beta, esse aqui também mede beta, porque são opostos pelo vértice. Quando essas retas são paralelas, os ângulos daqui de cima são iguais aos ângulos aqui de baixo. Então, isso aqui mede alfa, aqui mede alfa, isso aqui mede beta, aqui mede beta, aqui mede alfa, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é beta. Será que vocês dão conta de perceber isso? Não. Não? Vou repetir É um de pouco novo. difícil, mas. Eu tenho 2 retas paralelas, cortadas por uma Certo. transversal. Professor, Oi. o mouse do senhor para mim está parado. Eu não estou entendendo o que você está falando. O Repete. áudio tá bugado. Hã? O áudio, o O mouse do áudio senhor parado? para mim. Uai, para mim tá muito bom o áudio do professor aí, gente. Tá? Eu Pra mim também. também. O do professor Dá tá uma bom, eu tô olhadinha, falando do menino É o- que fez a pergunta, tá horrível. Dá uma olhadinha aí. Pra Ele mim tá foi muito peço bom. na Pra mim tá internet. normal. Então, Tá vamos normal, voltar tá lá. normal. Vamos voltar lá. Toda vez que tiver 2 retas paralelas e uma transversal, esses ângulos aqui, ó, vão ter a mesma medida, alfa com alfa, beta com beta. E os ângulos do de cima vão ser igual aos ângulos de baixo. Então, agora, eu vou propor uma coisa para vocês. Presta atenção aqui. Eu vou falar para vocês, eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar 2 retas paralelas, cortada por uma transversal. Vou colocar essa reta aqui, essa reta aqui, falar que essa reta é paralela a essa, e colocar uma transversal aqui, ó. Aí vai formar 8 ângulos. Vai formar 4 ângulos na parte de cima, 4 ângulos na parte de baixo. Ah, tá. Certo? Certo. Tudo bem? Eu vou falar, atenção, que esse ângulo aqui mede 30 graus. Vou te fazer uma pergunta. Quanto é que mede esse ângulo aqui? 30 graus. 30. Porque os dois são opostos pelo... Aqui vai valer 30, porque os dois são opostos pelo vértice. Concorda? É, Então, aqui vai ser Sim. 30 graus. Você acertou. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Quanto é que vale esse ângulo aqui, ó?
30. 30. Você pode falar que ele vale 30 porque ele é correspondente com esse, está na mesma Os dois posição, é 30. ou ele é alterno interno com esse. Tanto faz. Aqui vai ser 30 graus. E o outro também vai ser 30. O outro qual? O de baixo. O de baixo. Estou falando desse amarelo aqui ou esse aqui? Sim, não, o amarelo. O amarelo. Amarelo, porque é oposto pelo verso com ele. Então, aqui vai ser 30 graus. Eu acho que esse vermelho é 60. Certo? Agora, eu vou perguntar justamente isso. Quanto que é o ângulo vermelho? 60. Eu acho. É errado. Esse ângulo aqui, ó. Ele é menor um pouco, né? Esse ângulo é menor que esse? Ele é maior que 90. Ah, ele é maior que 90. É um ângulo obtuso, certo? E quanto que ele vai medir? 101. 180. 180 é os dois juntos. 180 Tentar os dois juntos. 111. 20. 120. Tenta, professor. Vamos lá, gente. Estou esperando vocês acharem. Ó. Tenta mais 60. 360? Ó, mas 360 é a volta toda. Não estou dando uma volta? Bora. 130? 130 mais 30 dá 160. Não dá. A soma desse com esse tem que dar 180. É 170? 170 mais 30 dá 200. Tem que dar 150. 150. Alguém falou aí, alguém salvou a prata. a soma tem que dar quanto? 180. É isso que eu quero que você entenda. Ó. A soma desse. A soma tem que desse dar o resultado, a soma dos dois. tem que dar 180. Porque é 180 aqui mais 180 aqui, a volta dá 360. Para mim achar, eu coloquei 180 menos 30. Certinho. Então, aqui também vai ser 150, concorda? Concorda ou não? Aqui vai ser quanto? Sim. Aqui vai 150 ser também. 150 também. E o que está faltando? 150. O que está faltando é quanto? 150. 50. Ué. O que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês? Eu tenho 8 ângulos, mas apenas 2 medidas. Né? Os ângulos aqui de baixo são iguais aos ângulos aqui de cima. Perceberam? Entenderam? Aham. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Não. Então, agora, eu vou fazer outra pergunta. Então, quer ver quem assistiu a aula do Silan? Eu vou fazer, novamente, 2 retas paralelas. 2 retas paralelas, cortada por uma transversal. Vou pegar esse ângulo aqui, chamar de A. Esse ângulo aqui, chamar de B. O que o ângulo A e o ângulo B são? Alternos internos, alternos externos, correspondentes, colaterais internos ou colaterais externos? Colaterais externos? Estão do mesmo lado da reta transversal? Fala rápido, só falta 3 minutos para acabar a aula. Não estou com pressa, vamos lá. Eu quero saber se esses ângulos são correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos ou colaterais externos? Alternos externos. Alternos externos. Por que eles não são colaterais? Eles estão em lados diferentes da reta transversal aqui, ó. Um está de um lado, outro está do outro.
Por que eles são externos? Que estão fora das retas paralelas. Então, nesse caso aqui, eu posso falar que A e B são o quê? Alternos. Alternos internos. Internos. Externos, professor. Externos, né? Alternos, externos. Agora eu vou te perguntar uma coisa. A medida deles são o quê? Iguais ou diferentes? Alternos. Hã? Semi-iguais. Então, Iguais. todos os ângulos alternos vão ter medidas iguais. A vai ser igual a B. Se o A for 30, o B é 30. Se o A for 40, o B é 40. Então não é igual? É igual. É Porque eles são igual. alternos internos. Alguma pergunta? Não. Não. Bem, eu vou terminar aqui. Vocês vão fazer a tarefa. Tá? Vou deixar um exercício para vocês lá no WhatsApp. O Cirano vai deixar outro. Bom que vocês trabalham dobrado. Né? E vamos fazer tarefa. Ruim, porque eu né, tenho um gente? montão de tarefa atrasada. Fazer tarefa, estudar, pegar o livro, ler essa parte aí. Está lá na parte de anos. Eu não vou falar a parte do livro, porque o 7º A é um livro, o 7º B é outro. Aí faz confusão. Mas essa parte é um Ô, pouco professor, então você pode falar a parte do livro do 7º B e do 7º A, eles procuram. É só olhar lá os capítulos. Ângulos. Você sabe olhar no índice? Serã, quer falar alguma coisa? Não, é só para eles prestarem atenção na hora que está explicando, né, cara? Às vezes tem que ficar ligado nas explicações, nos conceitos, o que é uma coisa, o que é outra, para não fazer bagunça na cabeça na hora de fazer o exercício. É isso. Então, um abraço para vocês. Né? Essa turma não tem live sexta-feira, porque é feriado. Só na segunda-feira que nós vamos encontrar. Na segunda, não. Goodbye. Na terça. Quinta-feira vai ter aula? Quinta-feira tem aula. Tá? Não minha, nem do Cirlão, mas tem de outro professor. Tá ok? Cirlão, um abraço. Tchau para você. Falou, senhor. Tchau. Falou. Tchau.